Neemias capítulo 12. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes Seraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Hilquias e Jedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico de hinos de louvor os seguintes: Jesua, Binuí, Cadimiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam um coro que cantavam as respostas: Baquebuquias e Uni e os seus colegas levitas. Josué foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas e Jonatas foi pai de Jadua. Quando Joaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote Meraías, grupo de famílias Seraías. Hananias, grupo de família Jeremias. Mesulã, grupo de família Esdras. Joanã, grupo de famílias Amariá. Jonatas, grupo de família Maluque. José, grupo de família Sebanias. Adna, grupo de família Harim. Reucai, grupo de família Meraiote. Zacarias, grupo de família Ido. Mesulã, grupo de família Ginatom. Zicri, grupo de família Abias. Do grupo de família Miniamim. Piltai, do grupo de família Moadias. Samua, do grupo de família Bilga. Jonatas, do grupo de família Semaías. Metenai, do grupo de família Joiaribe. Uzi, do grupo de família Jedaías. Calai, do grupo de família Selai. Eber, do grupo de família Amoque. Razabias, do grupo de família Uquias. Natanel, do grupo de família Jedaías. Foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das famílias dos sacerdotes durante a vinda dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dário era o rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Rezabias e Serabias, Jesua, Binuí e Cadimiel. O coro estava dividido em dois grupos, um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulã, Talmon e Acube. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com músicas de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificavam-se a si mesmo e também purificavam o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizassem em dois grupos grandes para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Rosaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes tocando as trombetas marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Hanani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo, no portão da fonte. Eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu pela esquerda, também andando em cima da muralha, e o seguiu com a metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a Muralha Larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Ezana e pelo portão de Peixes, e pela Torre de Hananel e pela Torre dos 100, até chegarmos ao portão das Ovelhas. E a marcha terminou perto do portão do templo. Então os dois grupos chegaram até a área do templo, junto com os chefes que estavam no meu grupo. Também haviam os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Hananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores chefiados por Jezraías cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe.
Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados dos depósitos onde eram guardados as ofertas para o templo, e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriram seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus. No tempo de Zorobabel e também no de Neemias, todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte. Neemias capítulo 13. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntassem ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasabe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite dado para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes da Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo e ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: os sacerdotes Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles pus Hanã, filho de Zacur e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nestes homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Ó meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo seu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros no sábado carregavam seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas, e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e todo tipo de mercadorias às cidades para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi as autoridades dos judeus e lhe disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, eu ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começassem cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens dos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. 1 ou 2 vezes os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite da sexta-feira fora das muralhas da cidade, mas eu os avisei: não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza que o sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a outra língua e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei, bati neles e arranquei os seus cabelos, e exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais nem eles nem seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles:
Foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel, e no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó meu Deus! Lembre de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizestes com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento de lenha a ser usado nos sacrifícios, para que fosse trazida no tempo certo, e fiz um regulamento a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas escolhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Hoje, no dia 219 na nossa leitura, terminamos o livro de Neemias. Continue faminto, continue humilde. Salmos capítulo 36. O pecado fala ao perverso, lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras, ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai além das nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontro proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá, com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm coração honesto. Não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Marcos capítulo 16. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado ao lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam um lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isto aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado àqueles que tinham visto ele ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres,
provava que a mensagem deles era verdadeira. Hoje, também no dia 219, terminamos pela segunda vez neste ano o Evangelho de Marcos. Continue faminto, continue humilde.